Eu nunca fui uma criança muito rica. Obviamente, eu tive um Xbox assim como todo mundo. Mas o que eu realmente fiz muito na minha infância foi passar tardes e mais tardes jogando jogos mobile na casa da minha avó. Porém, dentre todos esses jogos que eu joguei na minha infância, tem um que me marcou de uma maneira especial. Um jogo com uma história de busca tão cabulosa que quanto mais eu procurava por ele, mais bizarras as coisas ficavam. Mas calma, deixa eu explicar essa história direito. Um dos meus passatempos não era só jogar jogos mobile quando criança, e sim jogar jogos mobile multiplayer quando eu era criança. Em uma das minhas aventuras pelos clones bizarros de Minecraft da Play Store, inclusive saudades Survival Craft, aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci. E o que parecia ser mais um dia normal, meu primo simplesmente chega com o J5 Prime dele e diz: "Olha esse jogo que eu encontrei." E quando eu vi, foi paixão à primeira vista. Era um jogo de sobrevivência em mundo aberto. O jogo tinha zumbis, casas, armas, carros e um mapa imenso. E principalmente, ele era de graça pelo Apetoide. Então eu passei praticamente aquela tarde inteira jogando aquele jogo com ele e outro primo meu. Porém, passado um certo tempo dali, eu simplesmente deixei o meu celular cair na água e acabei não tendo mais muito contato com meu primo. Então os dias viraram semanas, as semanas viraram meses e os meses viraram anos. E de vez em quando eu me pegava pensando naquele bendito jogo que eu tinha jogado quando eu era criança. Porém, quando eu tentava procurar por ele, eu quase nunca encontrava absolutamente nada. Parecia que de algum jeito ele simplesmente tinha sido apagado da história, fazendo eu eventualmente só desistir de procurar e seguir com a minha vida. Até alguns dias atrás, onde completado quase 10 anos da primeira vez que eu tinha jogado aquele jogo, eu decidi procurar por ele novamente. E o que eu encontrei foi inacreditável. A primeira coisa que eu fiz foi obviamente perguntar para meus amigos se eles já tinham ouvido falar sobre esse tal jogo que eu tinha jogado. E não. Porém, um deles me sugeriu que talvez seja algum port de Unturned ou Krunker para mobile. Porém, nenhum desses jogos tinha os elementos de survival que eu lembrava. Então me sugeriram também um tal de Revelation Z, mas ele também não se parecia com nada que eu lembrava, então eu descartei ele também. Então eu parti para a segunda opção que eu acho que obviamente todo mundo faria, que foi pesquisar Zombiecraft Mobile no Google. E coincidentemente eu achei de primeira. Ok, essa foi fácil. Porém, assim que eu coloquei para baixar no meu celular, tinha algo de estranho. Eu não reconheço esse menu. Esse não eram os mapas que eu tinha jogado na minha infância. E tem alguma coisa errada com esse jogo que eu não sei explicar. Então eu decidi continuar procurando. Porém, é aqui que as coisas começaram a ficar estranhas. Como o Zombiecraft Mobile é uma pesquisa muito genérica, eu comecei a encontrar todo tipo de jogo que vocês imaginarem. Porém, dentre eles eu encontrei uma gameplay de Zombiecraft.io, um jogo praticamente idêntico ao que eu tinha acabado de testar, só que aparentemente para PC? O que é muito estranho, afinal todas as minhas memórias apontam que esse era um jogo mobile. E procurando esse tal Zombiecraft.io para baixar, eu não encontro nada. Todos os links parecem ter sido removidos do ar há muito tempo, por algum motivo. Então, sem mais escolhas, eu continuei com a busca e consegui aparentemente achar um Zombiecraft Survival 2, mas ele também não tinha nenhum tipo de download. Porém, nessa hora eu tive uma sacada de mestre. Todos esses jogos que eu tinha achado eram muito parecidos com o que eu me lembrava de ter jogado. Então eu decidi tirar um print da tela e tentar jogar no Google Lens para ver se ele achava algo. E ele achou algumas coisas. O primeiro foi um jogo chamado Doka 2 Hard Trade, que eu vou deixar de lado por enquanto. E o outro era um link de um Facebook que me levava para uma empresa chamada Quartanions Inc. E dando uma olhada mais de perto nessa página, a gente conseguia ver os diversos posts sobre o desenvolvimento de um jogo, que aparentemente tinha sido abandonado. E dessa vez ele tinha outro nome, chamado Withstand Z. E checando a página da Play Store desse jogo, ele é brasileiro.
e por algum motivo o endereço dá em Osasco. O que também é uma outra surpresa pelo fato desse jogo ter mais de 5 milhões de downloads. O que eu acho que tecnicamente faz dele o maior jogo brasileiro da Play Store. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Então, sem mais enrolação, eu coloquei esse jogo para baixar e... foi! Ele se parece exatamente com a minha lembrança, porém ele se parece uma versão diferente da que eu tinha jogado. Então, só por desencargo de consciência, eu joguei um pouquinho e comecei a procurar outras versões para baixar. E todos os downloads estavam quebrados. Bosta. Mas eu ainda não tinha perdido as esperanças. Pois lembra daquele jogo chamado Doka 2 que eu tinha encontrado? Pois é, ele também tinha um link de download funcionando. E baixando ele, eu me deparei com uma memória mais próxima ainda ao jogo que eu tinha jogado. O que significa que os russos roubaram nosso jogo? É isso que a gente vai descobrir. Partindo para o menu, ele diz alguma coisa em russo que eu não consegui entender, e aparentemente ele estava em alpha, e tinha sido criado por um tal de Alex B. E entrando para dentro do jogo, eu spawnei dentro de um mapa e isso aconteceu. Ok, o que acabou de acontecer? Caralho. E até onde eu entendi, esse era um mapa de teste baseado em uma escola, onde eu também conseguia ter acesso a várias armas. Curioso. Tá bom. Nossa. Ok, essa aqui vai muito longe. Nossa senhora. Sério? Que? Eu... You die. E explorando mais um pouco do jogo, eu descobri o porquê que ele tava em alpha. Cara, isso não é o que eu tô pensando que é, velho. Um carro. Então entra. Entrei. Bora. Ai, caralho. Pum. Nossa senhora. Travou. Porém, fora algumas piadas em russo que eu não entendi, eu saí desse mapa e resolvi testar outro. E quando eu entrei, tchá, kabum, era exatamente o que eu me lembrava quando eu era criança. Esse mapa era extremamente vazio. Tinha 2 casas ao lado de uma moita de feno. Tudo exatamente de acordo com as minhas memórias. Só tinha mais um detalhezinho que eu não tinha mencionado. Eu tava jogando esse jogo no computador, o que simplesmente colocou mais uma dúvida na minha cabeça. Afinal, eu poderia estar até confundindo os jogos em determinado momento, mas é praticamente impossível ter uma memória falsa de ter jogado esse jogo no computador, porque eu não tinha um computador. Então, voltando pro Google, eu comecei a procurar se de alguma maneira tinha existido uma versão mobile de Doka 2, e até então, não. Então eu decidi traduzir as mensagens que eu achei no jogo, e algumas delas eram posters da Segunda Guerra Mundial, e outros eram só alguns memes aleatórios. Porém o texto da tela de título dizia Doka 2 Kashik Edition, que de alguma maneira me levava para outro jogo, só que dessa vez na Steam. E entrando nela, ela mostrava um jogo de zumbi muito maior e mais polido, só que dessa vez ele era pago. Então, é isso? Essa é a tão aguardada versão finalizada do meu jogo de criança? E o que eu joguei foi basicamente uma versão mobile perdida dele? Bom, isso era tudo que eu tinha pensado. E eu até tinha parado as minhas pesquisas por aí, se eu não tivesse descoberto algo inacreditável. Naquela mesma página de busca existia um link com uma simples pergunta na Steam. Se isso é o Doka 2, onde foi parar o Doka 1? E como resposta havia um comentário, abre aspas. Não, o jogo inteiro é uma referência sarcástica ao meme. Não existe uma parte 1 nem nada parecido. Aqui está um pouco de história por trás do meme. Em 18 de outubro de 2018, um estudante cometeu um massacre no Instituto Politécnico de Kirch. Algum tempo depois, um estúdio de rádio chamado News FM chamou um especialista que fez um pequeno discurso sobre um jogo que nem existia na época, intitulado Doka 2, alegando que era exatamente o jogo que o atirador estava obcecado antes de cometer o crime. Aí vem o link do vídeo e em seguida o narrador diz:
Em seguida vem o Doka 2. Ele é um jogo permitido na Rússia para maiores de 18 anos, embora seja claro que ele jogava com 13, 14, 15 anos, e muitas crianças jogam ele por aqui. Ou seja, você pode criar sua própria área específica. Por exemplo, você poderia ir até uma escola, explodir-la e matar todos dentro. Só que você não fabricava bombas, você poderia receber diferentes armas e negociar e até construir sua própria base. É basicamente um jogo de sobrevivência em mundo aberto. O jogo tem zumbis, casas, armas, carros e um mapa imenso. E principalmente, ele é de graça pela internet. E quando eu terminei de ler isso, eu entrei em choque. Isso realmente se encaixava e explicava todas as coisas que eu tinha visto até aquele momento. Porém, vocês devem estar se segurando para que eu diga. Afinal, 7S, você conseguiu encontrar o jogo da sua infância? Bom, sim e não. Uma informação que eu tive que ocultar é que sim, senhoras e senhores, o jogo que eu joguei na minha infância era realmente o Withstand Z. Porém, para ser mais específico, uma versão antiga dele. Tá, mas se esse foi o jogo que eu joguei, o que são todas essas outras versões? Bom, falando sinceramente, eu não sei, mas eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, o jogo é um template customizado que foi vendido na internet. Isso explica o porquê tantas pessoas conseguiram colocar a mão no mesmo projeto e fazer seus jogos. 2. O jogo é um white label, uma espécie de rótulo em branco que a China ou outros produtores vendem só para você estampar sua marca e vender no seu país. Ou 3. Isso é um projeto vazado de algum desenvolvedor que de alguma maneira várias pessoas decidiram continuar o desenvolvimento sozinhas. O que também explicaria o fato de eu descobrir só agora que aquele tal de Revelation Z que eu disse no começo do vídeo também era uma versão diferente desse jogo, porém totalmente maior e mais polida. Pois é, que reviravolta, não é mesmo? E dado essas hipóteses, eu realmente posso descartar o Doka 2, pois ainda enquanto eu escrevi esse roteiro, eu me dei conta que existem vários Dokas 2 pela internet, fazendo eu crer ainda mais que o que eu achei era só um jogo de piada de mau gosto. E no final da história, é isso, praticamente eu consegui achar o jogo da minha infância, por mais que talvez eu nunca possa jogar ele, mas eu pelo menos sei que ele existiu. E sobre o suposto projeto de template que foi usado para fazer todos esses jogos, eu realmente não tenho a menor ideia de como eu faria para encontrar ele, acabando por praticamente se tornar mais uma das lost medias da internet. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Considere se inscrever no canal, nós estamos com a meta de bater 1000 inscritos até o final do ano e eu conto com você. Se tiver mais alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários. Eu me despeço por aqui e até a próxima história.